Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero ler um versículo aqui em Daniel, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Então o mesmo Daniel se distinguiu entre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituir sobre todo o reino. Né? Sobre todo o reino. Então a gente vê que por que Daniel se destacou mais do que os outros? Porque havia nele um espírito excelente, né? Tem muita gente que acha que isso é o Espírito de Deus, era o Espírito Santo. Não tem nada a ver, irmão. O espírito que Daniel tinha porque ele era justo, né? O espírito excelente que ele tinha significava, estava no seu caráter, né? Estava no seu caráter. Não tinha nada a ver com o Espírito Santo, era o seu caráter. Ele era justo, honesto e fazia o seu trabalho, né? Então ele fazia um trabalho excelente. Ele trabalhava. O rei pensava em constituí-lo como presidente, né? Porque o rei pensava em constituir ele, né? Que ele é um dos príncipes, porque ele se destacava, não era pelo Espírito Santo, mas sim, é claro que ele, através do o caráter dele, era porque ele era um servo de Deus, né? Claro que existem pessoas também que não, que não serve a Deus, mas que tem caráter também, né? Mas o que a gente quer chegar aqui é que esse Espírito excelente não tem a ver com o Espírito Santo, e sim com o caráter dele, né? Ele era uma pessoa honesta, não roubava, não enganava, né? Fazia o seu trabalho direitinho. Todo patrão gosta de funcionário assim, que faz o seu serviço direito, né? Em Daniel capítulo 6, 1 até o 10 e o versículo 11, fala que a fidelidade de Daniel pôs ele em perigo, e ela mesma o tirou. Então, Daniel estava sendo ali julgado, condenado pelos outros príncipes, pelos outros coisas, era por causa da fidelidade dele, né? Tanto no rei como em Deus, né? E primeiramente em Deus e depois no rei, mas ele era fiel ao rei, tudo que o rei mandava ele fazia. Então, a fidelidade dele, por ele ser uma pessoa que era fiel, tanto a Deus como ao seu patrão, ao seu rei, né, na época, ele fazia um serviço excelente e por isso causava inveja para os outros, né? E aí pensaram em derrubar ele, em tirar ele do cargo dele. Por quê? Porque o rei estava pensando em constituir ele, né? Como, como ali um dos seus braços direitos, ali no seu reinado. Então, mas a mesma fidelidade que pôs ele em risco, porque ele era fiel, quando você é fiel a Deus, ao seu patrão, ao seu líder, ou seja quem for, você você causa inveja às outras pessoas, aos funcionários. Principalmente se você tiver privilégio mais do que os outros, né? O caso de Daniel, o rei gostava muito dele e por isso os outros tinham inveja, né? Até porque ele não era de lá, não era da terra, né? Não era daquele país, mas que veio cativo, né? Que veio cativo. Mas, apesar de tudo, ele conseguiu adquirir uma amizade, um carisma do rei, né, dali da Babilônia. Então a gente vê que né, Daniel ali, por causa da sua fidelidade a Deus, ele causava inveja às outras pessoas, e mas a própria fidelidade dele ajudou ele a conseguir um cargo melhor, um emprego melhor, e conseguiu também se destacar entre os outros. E também a livrar ele do perigo, né? Que ele, todo mundo sabe que ele foi jogado na cova dos leões e Deus livrou ele. Então, por ele ser fiel a Deus e ao rei, né? Apesar do rei ser um rei ímpio, não ser um rei ímpio, mesmo assim ele obedecia. Então, é, o seu caráter, não importa se o seu patrão, o seu líder é ímpio, ou é evangélico, ou seja quem for, você tem que obedecer ele da mesma forma, do mesmo jeito. Então, a fidelidade de Daniel não estava só em Deus, né? É, mas sim também ao seu patrão, às ordens dele. E isso fez com que ele subisse de cargo. É?
Se eu ser obediente a Deus, né, mas não obedecer o meu patrão, o meu líder, não tem como eu subir de cargo, não tem como eu sair daquela posição. Eu vou, ficar ali e vou morrer ali, porque eu nunca vou ser levantado, nunca vou ser coisado, né. Eu sou obediente a Deus, mas não sou o meu patrão, mas aí dentro da empresa, você nunca vai subir, você nunca vai crescer, entendeu? Porque sua visão é outra, né. "Ah não, eu só obedeço a Deus". Tá errado, tu vê que Daniel fala que ele era obediente. Ele tinha um louvor, o próprio rei, que não era ímpio, louvava a Deus através de Daniel. Então as pessoas têm que louvar a Deus através de você. Se elas vê Deus em você, elas vão dizer: "É, esse daí", mesmo que ela não seja, mas ela vai dizer: "Ah, mas esse daí mesmo até mesmo que ela não crê em Deus, não seja evangélica, não seja cristão, mas ela vai saber que Deus está na sua vida, que você é uma pessoa obediente. Então é isso aí. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.